Dr. Francisco Assunção, mais uma vez com muita alegria, na Janela da Paulista. E dessa vez para falar da Covid e das crianças, né? Você já parou para pensar? Você foi criança, eu também. Como seria, como teria sido a nossa infância com tantas restrições de abraço, uso de máscara? Como é que é isso, Francisco? Como é que ficou? Como é que vai ficar, né? Como ficou e como vai ficar a cabeça dessas crianças privadas de tanta coisa que é o natural, afinal, né? Então, em primeiro lugar, queria agradecer de novo o convite e desejar um bom ano a todos, apesar de todas as restrições. Em segundo lugar, acho que você toca uma questão bastante interessante, porque assim, se nós pensarmos as estatísticas, as crianças foram as menos afetadas pelo Covid no que diz respeito à infecção e às consequências da infecção. Sim. Entretanto, na minha maneira de ver, e não só na minha maneira de ver, na opinião de vários autores, elas foram muito afetadas nisso que nós poderíamos considerar os sintomas mentais decorrentes da pandemia de Covid-19. Por quê? Porque assim, uma série de autores, desde autores chineses, onde apareceram os primeiros casos e onde as primeiras restrições foram feitas, até autores europeus e mesmo alguns estudos brasileiros, consideram a idade baixa como um dos fatores de risco para terem sido afetadas no quesito saúde mental. Além disso, esse ser afetado não se deveu só à questão da restrição de mobilidade ou da restrição escolar, mas também da vida em casa. Então, uma série de fatores foram sobreajuntados. E os sintomas, eles foram vagos. Eles foram desde alterações de desenvolvimento. Então, à guisa de curiosidade, você pega crianças com 2 anos de idade que você recebe com a queixa de dificuldades de fala e que 20 dias, um mês depois de estarem frequentando uma escola ou tendo vida social, começam a falar, por razões óbvias, porque você, para falar, depende de um estímulo externo, e se aboliu esse estímulo externo, porque ficar em casa não significa que as pessoas ficaram interagindo em casa, as pessoas ficaram trabalhando em casa, e elas ficaram ausentes estando juntas. Então, algumas crianças realmente tiveram alterações de desenvolvimento, a nível de linguagem e a nível social, porque elas ficaram em casa interagindo com o televisor, ou com o celular, ou com o tablet, o que não é interessante, principalmente para crianças muito pequenas. Outros sintomas observados foram sintomas ansiosos, os mais frequentes, e sintomas de tipo depressivo. Também por razões óbvias. Você tem que imaginar que nós somos bichos sociais. E nós não somos sozinhos. Para que eu exista, eu dependo de você. O Sartre tinha uma fala que eu gosto, uma frase que eu gosto, onde ele dizia que é o teu olhar que me identifica e me aniquila, que me reconhece e que me aniquila. Eu dependo de você para eu saber quem eu sou. Ainda que esse teu olhar possa me criticar e impedir uma série de coisas, mas eu dependo de você. E foi isso que nós tiramos das crianças. Como isso vai evoluir, acho difícil falar. Mas nós privamos de afeto e de contato social durante 2 anos toda uma população. É um experimento que eu acho que qualquer um que vá falar vai ser muito ousado se for categórico. Porque nunca foi feito na história isso. Você nunca aprisionou 1,5 bilhão de pessoas em casa.
É uma experiência ímpar. Então, como vai se desdobrar, eu não sei. Acho que esses sintomas depressivo-ansiosos, eles são sintomas imediatos e que eu não sei como se desdobrarão no futuro. Acho que nós vamos ter que observar essas gerações, porque nós trouxemos para perto delas questões muito difíceis. Desde uma questão vinculada à finitude, ao medo. Eu posso morrer a qualquer momento porque eu posso me infectar. Como vinculadas à culpa. Eu não posso fazer determinadas coisas porque senão a minha avó pode morrer por minha causa. Como vinculadas à privação. E eu acho que essa experiência trouxe uma ideia que é muito interessante, ao menos no meu modo de ver, que é como para se ficar vivo, se parou de viver, porque nós ficamos 2 anos sem viver, né? Ainda que as pessoas tenham usado um artifício que me parece uma autoenganação, de que dá para eu viver através do computador ou dos celulares. Isso não é verdade. Para um adulto é um consolo, mas para uma criança, se ela deve prejudicar grandemente o desenvolvimento dela, porque ela tem que descobrir o mundo. Uma criança pequena vai para a escolinha, começa a conviver, interagir com outras pessoas que não é o papai, que não é a mamãe, o irmãozinho, enfim, ou o irmãozão, mas e aí? Isso que eu acho preocupante. O que vai acontecer? Será que essa criança vai ter a mesma capacidade de ternura, de amor, de empatia que a criança que foi criada antes da pandemia, com carinho, com afeto? Me preocupa mais isso, me preocupa. E o contato pessoal, né? O Gaiarsa falava muito nisso quando ele falava em criança. O pegar, né? O pegar, o tocar, que é, segundo ele, seria fundamental no desenvolvimento humano. Você tem experimentos com macacos, onde você pega macacos recém-nascidos e oferece a mesma mamadeira num suporte peludinho, num suporte só metálico. E os macaquinhos recém-nascidos, eles se dirigem aos macaquinhos, aos suportes peludinhos para buscar mamadeira, porque eles trazem esse aspecto tátil que é vinculado a apego, a afeto. Afeto não é uma coisa miraculosa que passa de um ser ao outro através de energias que nós não vemos. Ela é dada a partir do toque, a afetividade é passada a partir do olhar. E o olhar não é o mesmo olhar que eu tenho com você e que eu tenho com a tela. É completamente diferente. Completamente diferente. A maneira como eu converso com você ao vivo não é a mesma maneira que eu converso com a tela. E nós soubemos disso com tantos vídeos que fizemos à distância. Exato. Né? Que são diferentes dos vídeos que nós fazemos aqui presencialmente. Não é uma questão de valor, não é se é melhor ou é pior, mas são diferentes. Até porque assim, o teu olhar, quando me identifica, faz com que eu corrija aquilo que eu falo. Né? Você me proporciona um feedback que faz com que eu altere o meu discurso. Sim. Coisa que a tela não faz. A tela não faz de jeito nenhum. Nem tem como fazer. Não tem como. Então, isso foi uma boa maneira de suprir? Não sei se foi uma boa, foi a que nós tivemos. Agora, isso deve ter ocorrências, deve ter consequências? Imagino que sim. Nós vamos poder ter essa dimensão mais para frente. Bom, doutor Francisco, e aí? Se algum dia, eu espero que esse dia chegue, o carnaval chegar, como queria Chico Buarque, né? E a gente tiver todo mundo imunizado, imunidade coletiva, e puder voltar a se abraçar, e puder voltar a ter uma vida quase como a gente tinha antes,
de alguma maneira, isso vai compensar nas crianças esses 2 anos ou 3 anos de carência de tanta coisa? Veja, eu imagino que em algumas crianças sim, né? Porque nós temos que pensar que nós temos uma variabilidade individual. Alguns indivíduos vão conseguir ultrapassar isso e, inclusive, talvez, né, imaginando teoricamente, saírem fortalecidos a partir daí. Outros eu imagino que não, né? Outros não terão resiliência suficiente para vencerem esse padrão estressor de 2 anos de carência de contato, de ausência de estimulação afetiva e de privação ambiental. Depende da idade da criança também? Eu acho que vai depender da idade, né? E imagino que vai depender de vários fatores que vão desde características pessoais, individuais, até fatores familiares, ambientais, a forma como foram vividos esses momentos. Então imagino que todos esses fatores devem entrar em jogo e que nós não vamos ter muitas condições de avaliá-los, porque são variáveis difíceis de serem mensuradas. Resumo da ópera, é difícil, né? Muito obrigada, doutor Francisco. Eu que agradeço.